Boa noite para todos. Hoje, dia 1º de abril, ah, nós nos reunimos aí para a nossa quarta aula, carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, e nós retomamos aqui nossos estudos a partir do capítulo 12, em que Paulo traz agora a Igreja de Roma a ensinamentos, a vida cristã prática. Ele vem até o capítulo 11, aliás, até o 8, dizendo sobre os feitos do Senhor, né, o resgate do pecado, justificação, serviço, né, oferecimento de membros para o Senhor, a santificação, a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Fala do 9 ao 11 sobre a nação de Israel, sua restauração, planos futuros que Deus tem para o seu povo eleito. E capítulo 12, Paulo vai falar sobre vidas que servem a Deus, aos irmãos e à sociedade. Então, capítulo 12, nós aprendemos, né, Paulo chamando a igreja, os seus leitores da carta, a aprenderem, né, a ter um novo relacionamento com Deus. E Paulo vai falar sobre uma entrega total da sua vida, né? E ele fala sobre a necessidade dessa consagração e a necessidade de uma transformação para que esse povo aprenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala sobre o nosso relacionamento pessoal, né? Sobre uma autoavaliação de si, para não pensarmos elevadamente sobre nós. Fala sobre nossos relacionamentos com a igreja, do verso 9 a 16, relacionamentos com o mundo, do capítulo 12, 17 ao 21, né? Prática do amor cristão com a comunidade, claro que sim, com os crentes, mas também com o mundo. Capítulo 13, Paulo fala do relacionamento com as autoridades, e essas autoridades aqui são autoridades humanas, né, constituídas por Deus, e Paulo diz que nós devemos reconhecer essa ordem divina, entender as razões dessa ordem, porque as autoridades elas são constituídas por Deus. Paulo diz que nós devemos entender o propósito, porque essas autoridades elas devem agir contra os que praticam mal. A motivação correta, né, com essas autoridades, Paulo então ensina que é por causa da consciência do cristão e da autoridade e da submissão que nós devemos a Deus. Paulo fala do nosso relacionamento com o próximo, do verso 8 a 13, que nós não devemos dever ao nosso próximo além do amor, né, com que nos amemos uns aos outros. Então, Paulo fala que esse amor é o cumprimento da lei e quem ama o próximo não pratica o mal. Paulo fala sobre o nosso relacionamento com o tempo, né? Nosso tempo, devemos viver nossa vida cristã levando em conta o tempo de vida, né? Devemos levar em conta essa expectativa, né? Quanto tempo temos, né? Até a volta do nosso Salvador, até mesmo a, a iminência, né? Da nossa morte. Então, Paulo diz que, levando em conta isso, ele diz que é tempo de nós nos revestirmos com as armas da luz. Ele diz que devemos andar dignamente, dando um bom testemunho do nosso cristianismo e nos vestirmos da natureza de Cristo Jesus. Capítulo 14, Paulo, ele fala aí sobre o relacionamento entre fracos e fortes. Aqui a questão, no primeiro parágrafo, sobre o comer e o beber. E Paulo, então, ele ensina de uma forma muito clara
que o nosso comer, o nosso beber não deve excluir, mas aceitar o irmão. Porque o que come, come para si, o que bebe, bebe para si, mas todos têm o mesmo Senhor e foram acolhidos pelo mesmo Senhor. Então, não devemos desprezar, julgar, porque tanto um quanto o outro foi acolhido por Cristo e é sustentado pelo próprio Senhor para se manter em pé. E Paulo vai dizer então que esse Senhor, ele é tanto o Senhor dos fortes quanto dos fracos. E os fracos e os fortes têm esse compromisso de suster, de suportar, de acolher os débeis ou os fracos na fé. Foi até aqui que caminhamos em nossa aula de hoje. Um abraço. Deus abençoe.